Ah, porque eu estou inflamado. Ah, porque ela está inflamada. Ah, porque isso aqui inflama. Porque aquilo ali inflama. O que cargas d'água vem a ser a tal da inflamação? E como é que a inflamação pode ser benéfica e ao mesmo tempo pode ser maléfica para o nosso organismo? Como é que a gente pode lidar com essas questões relativas à inflamação? E olha só que interessante, quais são os pontos de convergência, quais são aqueles pontos em que a gente pode pensar, isso daqui eu vou usar a meu favor, isso daqui eu tenho que cuidar porque está indo contra a minha saúde, contra a minha integridade. E sabe quem é que eu vou chamar para conversar com a gente? Doutora Priscila Antunes, que é médica e é nutricionista ao mesmo tempo. Os mitos e verdades que nós temos sobre inflamação corporal e quais estratégias nós podemos utilizar aí no nosso dia a dia para melhorar a nossa saúde. Satisfação Olá. enorme! Doutora Priscila, tudo bem com você? Bom dia, tudo bom? Obrigada pelo convite, Júlio. Achei engraçado você falar, ela é médica e nutricionista ao mesmo tempo. Na verdade, todo médico deveria ser um nutricionista ao mesmo tempo, né? E já foi um dia, né? Porque a nutrição já fez parte do currículo da medicina antes de nós nos tornarmos alopatas, técnicos e obsessivos por remédio, a gente já tinha nutrição lá atrás. E eu concordo com você plenamente, todos deveríamos. Quem é a doutora Priscila? Para quem não te conhece, tá te vendo pelo meu perfil. Bom, a doutora Pri primeiro se formou como nutricionista. Minha primeira graduação foi em 2005, nutricionista. E aí eu comecei a trabalhar, não era com saúde, tá, Júlia? Eu trabalhava em restaurante, que era o que tinha na época. Tá? Não tinha emprego em hospital, quando tinha era muito pouco, e aí só por indicação, aquelas coisas da época. E aí, no meio da caminhada, eu super insatisfeita com o meu trabalho de nutricionista administrativa de restaurante, falei, bom, tem que mudar alguma coisa aqui, né? Aí eu consegui, passei para um mestrado na UERJ, comecei a fazer um mestrado e lá eu tive muito contato com médicos, e aí o médico que estava né, eu estava junto com ele na tese dele, ele falou assim, Pri, eu acho que você tem que fazer medicina, né? E uns outros médicos amigos meus também que eu me tratava já meio que nessa medicina integrativa, conectada, falava, você tem que fazer medicina. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer medicina mesmo. Aí eu larguei tudo, voltei para o pré-vestibular e aí passei para a faculdade de medicina em 2011 e 2017. Me formei, depois eu fiz uma pós-graduação em endocrinologia e sigo mais essa área natural, né? Não que eu não seja alopática, mas antes da gente chegar na medicação, né, que é o que a grande maioria dos médicos precisariam entender e compreender, é que antes da gente chegar no ponto da medicação, a gente consegue, através de modificação, principalmente de estilo de vida e de mentalidade, melhorar ali aquela sobrevida, aqueles sinais e sintomas do paciente. E o remédio ele acaba ficando mesmo como uma opção de quando ele é necessário, né? E eu complementaria o que você está falando no sentido de que todo nutricionista deveria ter um pouco de médico também, porque às Também. vezes a gente perde a humildade achando que vai resolver tudo por esse viés e Exato. mantém um paciente numa condição em que ele já deveria ter ido para o médico, ele já deveria estar numa situação de ação mais intensa e a gente fica segurando. Então, eu acho que é uma via de duas mãos, com certeza. Tá tudo conectado. Primeira pergunta importantíssima. O que cargas d'água vem a ser um processo inflamatório? Porque assim, a gente está ouvindo, e eu estava na introdução do vídeo falando agora, né? A gente tem a internet que deu voz a muita gente, o que eu acho que é fantástico, porque tem muita informação. Eu e você provavelmente não seríamos conhecidos se a gente não tivesse a internet tão aberta assim, só que dá voz a uma galera que quer caça-clique também. E aí tem um povo dizendo assim, isso aqui inflama, isso aqui mata e não sei o quê. E o que é a inflamação? Exato. A inflamação é um processo natural, fisiológico do nosso corpo como proteção. Então, por exemplo, eu fui lá e cortei meu dedo, né? Estou cortando uma comida, a faca passou aqui. O
que vai acontecer? Vai gerar um processo inflamatório aqui, vai ficar vermelhinho, vai coçar, vai fazer uma casquinha e vai cicatrizar. Essa inflamação, ela acontece diariamente, né, dentro do nosso organismo, como forma de proteção. Eu estou aqui, estou respirando ácaros, né, por exemplo, e o meu corpo está ali se reorganizando para conseguir fazer com que isso não me gere uma doença. O grande problema não está na inflamação, está naquela inflamação crônica diária. Então, todo dia eu durmo tarde, todo dia eu como em excesso, sei lá, glúten em excesso, né? Aquele glúten lá da rua que a gente sabe que não tem qualidade. Todo dia o meu intestino não funciona bem porque falta atividade física, né? Falta movimento na minha vida e aí o intestino também fica travado. Então, quando isso acontece todos os dias, vai gerando uma inflamação crônica de baixo grau no nosso corpo. E ao longo do tempo, os sintomas eles vão aumentando para te sinalizar. Olha, se todo dia você está tendo rinite, nariz escorrendo, nariz entupido, tem algum problema acontecendo aí, né? Está inflamando o seu sistema. Então, o corpo ele vai avisando. Se você não toma as medidas necessárias para neutralizar essa inflamação que é maléfica, isso gera uma doença a longo prazo. Ou seja, trocando em miúdos, a inflamação aguda é boa para o corpo, a inflamação crônica é um problema para a gente. Exato. Pergunta interessante que já está diretamente ligada à resposta que você trouxe agora. Quando a gente fala de atividade física, a gente sabe que toda atividade física causa uma inflamação. Uhum. Aí entra o ponto que é legal a gente discutir com as pessoas, que é assim, até que ponto essa inflamação na atividade física é positiva e de que ponto para frente ela pode ser negativa. Isso porque eu acho que está meio já instalado na cabeça das pessoas nesse imaginário popular que a atividade física é importante para a saúde e não há nenhuma discussão em relação a isso. Só que o excesso dessa atividade física pode trazer alguns problemas, correto? Exatamente. Inclusive, eu tenho hoje 40 anos e eu pratico atividade física desde os 16. Eu fui daquela época, né, que todo mundo queria ser halterofilista. Eu pegava queria a Graciane Barbosa, né? A gente colocava todos os pesos da academia lá nos halteres, ainda subia o professor em cima para você fazer. Saldo disso, tenho 2 joelhos com condromalácia. Ou seja, uma atividade física que deveria ter sido benéfica para melhorar a qualidade de vida de uma mulher jovem, na verdade, danificou os joelhos dessa pessoa. Hoje, os meus joelhos não sofrem problema, porque ao longo do tempo, né, eu treino hoje com uma professora de atividade física, então ao longo do tempo a gente vai aprendendo a fazer com que isso não piore. Mas gerou uma inflamação ali, articular, que se eu não cuidasse, poderia lá na frente causar um dano maior. Com o músculo é a mesma coisa, né? A atividade física ela é anti-inflamatória porque ela melhora a sensibilidade à insulina lá no músculo. Só que se você faz isso de forma errada, né, a longo prazo, por muito tempo, não consegue se conectar com os sinais que o seu corpo está te dando, a longo prazo isso também vai gerar alterações musculares, alterações inflamatórias no seu corpo. É interessante até falar sobre isso, porque uma vez num congresso me perguntaram, doutora Pri, né, se a atividade física é inflamatória e essa inflamação é boa, né? Por que quando eu chego, então, da atividade física, se eu tomar um ômega 3, né, que é anti-inflamatório, teoricamente, isso vai danificar, né, vai diminuir ali aquele poder inflamatório da atividade? E aí eu sempre falo, você tem que dar um tempo, né, para usar os seus suplementos anti-inflamatórios depois da atividade. Porque a gente quer essa inflamação. Essa inflamação é importante, até mesmo para modular a nossa imunidade. E se a gente fala de inflamação, a gente fala de imunidade. A imunidade ela é modulada através de estímulos inflamatórios que não sejam crônicos. Interessante você falando, porque eu vi um estudo bem recente, de 2023, da Universidade lá de Israel, que é uma das mais top do mundo para essa linha de inflamação e de contagem de leucócitos, enfim.
e eles fizeram uma recontagem. Claro que isso é uma bioestatística, a gente não consegue pegar célula por célula para ver, mas eles fizeram uma projeção de que o nosso corpo tenha em torno de 1,3 trilhões de células, da contagem total de células do sistema de defesa. E um dos estudos que foram feitos lá pela Universidade de Israel mostra que uma atividade física mega power, intensa, chega a diminuir em 40% a contagem total. É muita coisa. E é por isso que a gente vai ver situações em que o atleta, por exemplo, ele está super bem, mas ele tem ali um corrimentinho do nariz que indica que ele possa estar com um vírus circulante. E a gente fala, cara, dá uma segurada, velho, porque você vai se estourar. E é característico. A pessoa derrubou a imunidade porque a atividade física é muito intensa, no dia seguinte o cara está com gripe, está com resfriado e tal. E falando sobre a questão dos suplementos, eu vi um outro estudo muitíssimo interessante. Obviamente precisa de mais se aprofundar um pouco mais, mas ele mostra, por exemplo, uma relação das pessoas que fazem atividade física e tomam banho imediatamente, porque acaba tirando uma boa parcela de 7-hidrocolesterol que fica na pele e que vai formar a nossa vitamina D depois. Aí a pessoa está lá toda suada, vupt para debaixo do banho, a vitamina D dela derruba, vai lá no chinelo. Então, uma das indicações desse estudo, inclusive, era deixa secar o suor no seu corpo, tipo 20 minutos, coisa do gênero, e aí você toma teu banho. E eu, Júlio César, tenho batido muito nessa tecla da gente não usar demais o sabonete, demais esses corrosivos, esses abrasivos de pele, porque eles tiram uma camada de proteção importante da nossa pele, né? Exatamente. Você falou da questão do sono. Assim, bem pouco importante, não tem nada a ver com inflamação. Eu não sei nem por que eu estou perguntando, mas eu vou perguntar mesmo assim. Qual é o impacto de uma boa noite de sono ou de uma má noite de sono em termos de resultados inflamatórios para o nosso corpo? A ausência do sono, né, ou aquele sono picado, ele é 100% inflamatório. Então, às vezes as pessoas elas querem, né, tomar o suplemento anti-inflamatório, né, fazer lá a medicação, mas não olha para o básico. E a base da desinflamação está no sono e na sua forma de pensar. Eu vou dar um exemplo meu, tá, Júlio? Eu tô com meu segundo filho aqui, meu bebê tem 3 meses. A minha primeira filha vai fazer 3 anos agora. No meu puerpério da minha primeira filha, por conta da privação de sono, eu que nunca tinha tido dermatite na vida, fiquei com uma dermatite crônica na perna. Porque juntou a privação de sono, que é altamente inflamatória, e com aquele estado todo de puerpério, de raiva que tu não consegue dar conta do, né? Você acha que não consegue dar conta do sono do bebê, etc e tal. Já agora, na minha segunda experiência, eu não tive absolutamente nada. Por quê? Já era previsível que ia acontecer. Eu estou mais calma mentalmente. E o meu bebê dorme muito melhor do que o primeiro, porque talvez aquela carga emocional, né, que gera, o bebê tem que dormir, tem janela de sono, tem isso, aquilo, outro. Aquela carga mental, ela foi dissipada. E, automaticamente, a criança também pega essa energia e dorme melhor. Então, o sono, né, é o que eu quero dizer. Mesmo eu tendo atividade física naquela época, né, praticando atividade física, comendo 100% corretamente bem, ainda era pandemia, né, a gente estava, não fica em casa e tal, eu fiquei mais inflamada do que dessa. Porque o estado mental e o sono estava impactando. Como hoje eu durmo melhor, mesmo tendo um bebê que ainda me acorda de madrugada para mamar, eu não tenho problema nenhum. Da emoção à lesão. Muito bom. Muito bom. Então, o sono, ele impacta. Por que eu estou falando muito das emoções, né? O sono também impacta diretamente nas emoções. Uma pessoa que não tem uma noite de sono reparadora, ela já acorda mal-humorada. E esse mau humor vai atraindo um cenário para ela durante o dia dela, que se ela não tem rotina, vai só piorando. E aí ela se torna uma pessoa extremamente o quê? Reclamona. E a reclamação, por conta do pico de cortisol, do estresse que causa na gente, inflama mais ainda. Ou seja, acaba virando um círculo vicioso que aquela pessoa, por conta de uma noite de sono não reparadora,
ela vai ali aos pouquinhos, cada vez mais, se tornando, se colocando num estado cada vez mais inflamatório, e quando vê, vira uma bomba relógio. Aí tem ronco, apneia do sono, aí ganha peso, não consegue emagrecer porque não dorme bem, e as coisas vão só se somando quando vê, explode ali numa doença autoimune ou até mesmo num câncer. Olha só que interessante. Você está falando, eu estou aqui com Da Emoção à Lesão, estou olhando o índice aqui do livro, e a primeira coisa que aparece aqui é o estresse, e o primeiro problema, a primeira lesão que nós temos aqui é diretamente sobre imunidade, ó. Sim, com certeza. Diretamente. Há uma proporcionalidade em relação ao estresse, e eu sempre falo assim, doutora Priscila, doutora Pri, eu vou chamar só de Pri. Todo mundo me chama de doutora Pri. Então, vai ficar mais fácil. E há uma relação interessante nessa questão do estresse, porque as pessoas que me procuram, como eu sou dentro da neurociência especialista nessa linha de emoções, as pessoas elas me procuram e sempre a afirmação das pessoas é muito parecida. Elas falam, mas o meu trabalho, a minha casa, a cidade onde eu moro, tudo é muito estressante. Veja, não tem como a gente fugir do estresse. Eu sempre brinco que se você resolver se tornar um monge e viver numa caverna meditando, vai ter um pernilongo lá para te encher o saco, vai ter uma formiga para te encher o saco. Então, não há como fugir do estresse. O que a gente pode fazer é modular esse estresse a partir de ações cognitivas de enfrentamento mesmo, né? Fala, olha, putz, isso aqui não faz muito sentido para a minha vida. E a gente tem um apego emocional, infelizmente, um apego emocional muito grande. Bom, você falou agora da relação do nosso sistema imune com questões inflamatórias. Existem algumas doenças mais específicas que estão relativas a processos inflamatórios? Você falou aqui das questões autoimunes, né? Você pode citar alguns exemplos de doenças inflamatórias? Bom, eu defendo a ideia de que 99% das doenças advêm da inflamação. Por quê? Nós temos 4 vias de inflamação. A própria inflamação, que é a inflamação crônica de baixo grau, a glicação, que seria lá da resistência insulínica, então a gente avalia, por exemplo, no exame através da hemoglobina glicada e do Roma-IR, o estresse oxidativo, que vem lá da lesão que a célula está sofrendo por conta da inflamação, e por fim, a gente tem também a metilação, né? Alterações de DNA por conta de um fígado que está sobrecarregado, que está faltando complexo B para ele funcionar. Então, eu diria que 99,9% das doenças físicas, elas advêm da inflamação. E também tem o sistema mental. Não sou só eu que falo sobre isso, né? Eu também sou, eu não me apresentei aqui como, mas eu também sou terapeuta Ayurveda. Mais de 10 anos eu estudo Ayurveda, eu nem era médica ainda, já estava fazendo curso de terapia ayurvédica, que é a medicina tradicional indiana, e há 5.000 anos atrás eles escreveram exatamente isso, né? Que as doenças advêm dos padrões mentais ou da inflamação do corpo físico, ou inflama o corpo físico e logo depois a mente. E o que não falta hoje em dia, né, Júlia, é trabalho provando essa conexão aí do intestino com o nosso sistema mental. Você até esses dias fez uma live com a doutora Denise também, que está aí nessa caminhada junto com a gente há um tempo. E aí é isso, assim, não tem para onde correr, né? A maioria das doenças vem daí. Então, quais são as doenças? As doenças, por exemplo, do sistema feminino. Endometriose, que eu até postei hoje. Síndrome do ovário policístico. Os miomas, né? Pólipos, cistos. Tudo isso advém de uma inflamação por conta da predominância estrogênica. E quando a gente pensa, a gente começa a conectar tudo, né? Quando a gente pensa em predominância estrogênica, a gente pensa em fígado, que não está detoxificando corretamente esse estrogênio, né? A microbiota intestinal, que não está produzindo ali corretamente também o equilíbrio de estrogênio e progesterona. E aí vem vitamina D, tudo isso que a gente... Vitamina E, vitamina C, etc. As doenças inflamatórias imunológicas, né? As doenças inflamatórias intestinais. Então, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, a própria doença celíaca, a própria hipersensibilidade não celíaca ao glúten, né? Advém dessa inflamação, desse desequilíbrio intestinal da nossa microbiota, das bactérias.
as enxaquecas, as rinites, né? Então, toda ite é uma inflamação. O sufixo ite significa inflamação. Então, gastrite, rinite, tendinite, esofagite, né? O refluxo, bursite, todas essas ites, é tudo inflamação. E aí a gente precisa... eu até estava conversando agora com um colega meu que trabalha com oratória, e eu falo, a parte mais difícil do meu trabalho é fazer a minha audiência compreender que o que ela tem também é inflamação. Que às vezes é um tema que eu não estou falando aqui, mas é inflamação, um problema de pele, né? Uma psoríase, uma dermatite, um melasma, um vitiligo, tudo isso é inflamação. E às vezes é difícil a pessoa compreender que ela acha que o problema dela está isolado, né? Que não vem disso, não vem do estresse oxidativo, da glicação. Só que essas alterações inflamatórias, elas vão acontecendo de forma conectada. Uma resistência insulínica que altera a via da glicação vai inflamar, né? Um estresse oxidativo ali na célula da tireoide vai inflamar e vai te levar a ter uma tireoidite de Hashimoto ou uma doença de Graves. Então, tá tudo conectado. As coisas acontecem de forma conectadas dentro do nosso corpo. E olha só que coisa incrível como a gente vai somando os conhecimentos. Ontem eu fiz uma live com o Dr. Eduardo Kless, que é nutricionista e é um especialista em emagrecimento. E uma das falas dele, de maneira assim bastante contundente, desinflama primeiro, detoxifica primeiro, nutre o paciente. Daí você vai pensar em fazer um processo de emagrecimento, porque qualquer coisa diferente disso só vai estar aumentando uma coisa que já não está legal, como um processo inflamatório, por exemplo, que acaba desencadeando. No final das contas, o paciente acaba desistindo do processo porque ele está sentindo dor, porque ele está sentindo irritado, enfim, né? Pessoas queridas que estão assistindo essa live fantástica aqui com a doutora Pri, se você clicar nesse botãozinho que está aparecendo aqui, já vai aparecer o perfil da doutora. Você clica lá e já segue essa mulher, porque ela é fera demais. Você sabe, Pri, que eu não só aprendo com você, eu me divirto com você. Você tem uma pegada pedagógica que é muito legal. Parabéns pelo teu trabalho, tá? Obrigada. E, gente, lá embaixo tem o coraçãozinho. Eu quero ver esse coraçãozinho adoidado subindo aí, porque aí a plataforma entende que o trabalho que a gente está fazendo aqui é um trabalho super legal. E é claro, se você considerar que o nosso trabalho aqui está sendo vantajoso para você, se você puder, clica no aviãozinho lá embaixo e manda essa live para 2 ou 3 pessoas, que eu tenho certeza que algumas dessas pessoas que não estão aqui ouvindo deveriam estar ouvindo. Então, faz isso por mim, que isso é bem legal. Doutora Pri, eu tenho acompanhado alguns estudos nessa linha de inflamação, e um estudo me chamou muito a atenção há poucos dias atrás, que é a má formação de órgãos sexuais em meninos e meninas por conta de obesidade na adolescência, que acaba tendo um impacto ali em relação ao não uso correto de alguns hormônios, como a testosterona, a progesterona, essa predominância do estradiol, enfim. A minha pergunta para você é: qual é o impacto da obesidade e do estar longe do seu peso ideal? Não é aquele pneuzinho. A gente está falando de obesidade, que é hoje um drama, né? Mas qual que é o impacto da obesidade no processo inflamatório? E assim, já falando de obesidade, se você puder conectar com celulite, porque uma coisa tem a ver com a outra diretamente. Sim. Então, a obesidade, ela já é por si só classificada, tem CID, como uma doença inflamatória crônica. Ponto final. A obesidade, ela é inflamatória. Tanto, Júlio, que a gente pode ver na nossa prática clínica, que às vezes, né, o Ozempic aí é a nova medicação para a obesidade. Se você fizer o Ozempic num paciente inflamado, que ele já está inflamado, né, ele é obeso, mas se ele continuar inflamando através do estilo de vida, da alimentação, da alteração do sono, ele não vai emagrecer. Ele não vai emagrecer. Por mais que ele tenha ali o eixo inibido da fome, ele coma menos, esse não é o problema dele. Foi o que o Nutri falou para você ontem, o problema está na inflamação. Então, o que eu recebo muito na caixinha também eu falo muito sobre maus cheiros corporais, né? Mau odor na axila, mau odor no pé, chulé, CC, etc. Eu falo muito sobre isso. Por quê? Porque isso é um sinal de inflamação. Principalmente na criança e no adolescente.
porque isso pode ser um sinal de predominância estrogênica daquela criança, que ela não deveria estar tendo mau cheiro naquele momento, e ela está tendo porque o fígado dela está tão sobrecarregado, com tanta poluição, né? Com às vezes os xenoestrógenos, né? O bisfenol que está lá no plástico, que a mãe vai lá e não sabe, ela esquenta a comida do filho lá no plástico, no micro-ondas, aí está contaminando aquela comida ali com plástico, e aí passa, sei lá, perfume na criança, né? Passa esses cremes perfumados na criança que estão cheios de petrolatos, que vão piorar essa predominância estrogênica na criança e vai resultar no mau cheiro. Além disso, a criança não come certo, aí já é obesa. E aí vai se somando. Não obstante, tivemos aí uma epidemia de infertilidade, né? Uma Por questões epidemia de inflamatórias. mulheres jovens inférteis. E aí a mulher jovem vai lá no médico, faz os exames, doutora, tá tudo normal. Tireoide normal, meu intestino é normal, né? Tudo normal. Então, assim, não tem explicação do porquê eu estou infértil. E aí, quando a gente vai olhar, ela está altamente exposta a esses produtos tóxicos que não deixam ela, de fato, ovular da forma correta. E isso acontece não de agora, desde a infância, né? Nós somos aí de uma era que a gente não tinha Coca-Cola e Pepsi na nossa mesa. Então, Você diria que isso se aplica ao hálito também ou só ao cheiro ao hálito corporal? também. Ao hálito também. Inclusive, Júlio, um dos ensinamentos meus que viralizaram aqui na internet, na época da pandemia, foi raspar a língua. Porque raspar a língua não é uma metodologia minha. Está escrito lá nos textos da medicina tradicional indiana. Há muito tempo. E eu comecei a falar sobre isso aqui. Na pandemia estava todo mundo muito ligado na internet também. Comecei a fazer desafios com rotina diária, com raspagem de língua. E as pessoas começaram a me falar: nossa, doutora Pri, meu mau hálito sumiu. É que o mau hálito ele está ligado 80% à boca, a microbiota da boca, e aos outros por cento, estômago, intestino, etc. E quando a gente já equilibra a microbiota da boca, automaticamente a gente também já melhora a nossa digestão, melhorando o mau hálito. Então isso começou a viralizar muito, essa questão da raspagem da língua. É engraçado porque tem pouco tempo, foi na pandemia, né? Tem uns 3 anos, 4 anos. E não tinha raspador de língua, Júlio. Ninguém vendia raspador de língua. Ninguém achava raspador de língua. O meu raspador de língua era da Índia. Eu tinha ido num curso e o raspador eu tinha comprado numa pessoa que tinha ido na Índia e trago esse raspador. E eu mandava as pessoas rasparem a língua com a colher. E hoje, se você jogar aí no Google raspador de língua, vai aparecer um monte de anúncio para você vendendo raspador de língua. Eu até brinco, eu falo, olha, eu que abri o mercado do raspador de língua no Brasil. Mas é isso, porque de fato uma prática simples, que é raspar a língua, já desinflama de tal maneira o nosso sistema digestivo que melhora os maus cheiros. E infelizmente tem raspador até de plástico hoje, né? A gente sabe que o raspador, existem 3 metais muito interessantes no controle de bactérias, que é a prata, o ouro e o cobre. E o engraçado, doutora, é que na época que eu morei lá no interior, que eu nasci no sítio, me criei no sítio, a gente tinha casos de os bois, por exemplo, eles desenvolvem umas verruguinhas que são parecidas com o papiloma vírus, que no ser humano também dá essas verruguinhas. E a gente aprendeu a fazer lá de pegar um fio de luz de cobre e fazer um colar no boi, aperta aqui e essas verrugas elas começam a cair. E aí, hoje, estudando nos círculos mais top do planeta aí, você está lá sentado, o cara está falando sobre prata coloidal, ouro coloidal, sobre o cobre coloidal, sobre o raspador de língua feito de prata, feito de cobre. É interessantíssimo como essas coisas elas são utilizadas, e você falou aí da Ayurveda, mas, por exemplo, como antibióticos, né, a prata coloidal, o ouro coloidal, já são utilizados nos romanos. Os romanos, quando tinham uma infecção, quando tinha aparecimento de febre, vermelhidão, já nos textos antigos, eles ferviam a água em potes de prata ou em potes de ouro, claro que se dava um nome fantasioso, a água de Deus, a água de Zeus, aquela coisa toda e tal,
Mas é interessante a gente notar como essas técnicas super antigas hoje recebem da ciência uma explicação. Olha, o coloide de prata, quando vai lá na bactéria, pega assim, pega assado. É muitíssimo interessante isso, né? Pergunta interessante. Há uma prevalência de processos inflamatórios, principalmente de inflamação de baixo grau, em homens ou em mulheres? Segunda parte da pergunta, existe uma idade em que isso aparece com mais constância ou a gente diria que essa é uma estatística padrão? Eu diria que essa é uma estatística padrão. Assim, se a gente for olhar para o órgão de impacto, então, por exemplo, nas mulheres, o órgão de impacto maior é a tireoide. Já nos homens, é o intestino. Então, isso vai depender do órgão que vai ser impactado ali por conta da genética dele também. Mas tá de igual para igual. Inclusive para as crianças, está de igual para igual. Eu não vejo muita diferença, não. O intestino também tem uma prevalência bem grande de processos inflamatórios, acredito que por conta da alimentação, estilo de vida, né? Alimentação, estilo de vida e estresse. Ou seja, traduzindo de uma forma bem simples, a gente precisa começar a pensar em se preocupar com inflamação da hora que a gente nasce, até porque muitas dessas doenças inflamatórias durante o processo de maturação do sistema imune se instalam e não vão mais embora, porque a gente não presta atenção nisso lá na infância. Você falou da microbiota agora. A microbiota intestinal, muitas vezes, essa microbiota desregulada, ela acaba levando a um processo inflamatório que dispara uma doença autoimune e as pessoas estão tratando a doença autoimune, estão esquecendo de regular a alimentação dessas crianças. Eu tenho aqui na clínica muitos casos, e as minhas nutris aqui todas são especialistas nisso, de inflamação em crianças com TDAH, com autismo, crianças com Down, que enquanto você não faz a regulação dessa parte inflamatória, não adianta a pessoa estar tomando remédio, porque o TDAH dele não vai melhorar, porque a base está lá no intestino, está lá no processo inflamatório. Então, eu concordo em gênero, número e grau. Eu sei, e todo mundo imagino que deva desconfiar, de que não é um único alimento que estraga nem que salva a vida das pessoas, é sempre um sistema. Mas nós poderíamos elencar um grupo de alimentos que seriam mais pró-inflamatórios? Assim, quando alguém diz assim, doutora, elabora para mim uma lista com 5 ou 10 alimentos que você diria para as pessoas cuidarem mais. Aonde é que você focaria? Os alimentos que estimulam mais essa inflamação são os alimentos de difícil digestão. E, claro, modificados pela indústria. Então, hoje a gente fala mal do leite, e leite não é derivado de leite, tá? Não é iogurte. Leite é uma coisa, iogurte é outra. A gente fala do leite, a gente fala do glúten, as pessoas falam, mas agora, né, demoniza tudo, demoniza leite, demoniza glúten. A questão é, o quanto o seu organismo está apto para digerir esse leite industrializado. Porque, Júlio, se eu pegar um copo de leite agora e tomar ele morninho com uma canela, eu não vou ter nada. Mas se eu tomar esse leite 30 dias sem parar, eu começo a ter rinite, eu começo a ter coceira na pele. Então, o grande problema está no excesso desses alimentos que são de mais difícil digestibilidade. E quem são os alimentos de mais difícil digestibilidade? O trigo, o glúten, né? O leite, as próprias castanhas, que são saudáveis, mas elas têm uma tendência maior a ser mais alergênicas. A carne vermelha, porque a digestibilidade dela é mais difícil. O próprio ovo. Então, o grande problema, eu acredito, e eu não sou vegetariana nem vegana, tá? Mas o grande problema da população atual é excesso de proteína, porque todo mundo fica com aquilo na cabeça, tem que fazer meta de 2,0 gramas por quilo de proteína. E isso não é igual para todo mundo, porque vai depender da capacidade digestiva de cada um. E aí, a capacidade digestiva você aprende observando os seus sintomas, né? É diferente a gente comer um queijo curado de um queijo fresco. É diferente a gente tomar um leite, um iogurte de um kefir, porque são dois tipos de alimentos diferentes. Então, tudo vai do que a gente tem capacidade de digerir. E aí, é claro, os industrializados, né? Os hambúrgueres, não preciso nem falar. Salsicha, linguiça, todos esses industrializados são 100% inflamatórios.
E dos alimentos, a gente precisa entender como é que está a nossa capacidade digestiva deles. Até uma banana, coitada, pode inflamar se você não digerir ela corretamente. Um tomate, né? Então, tudo vai depender. Agora, os mais inflamatórios são os modificados pela indústria. Eu falo muito aqui sobre o trigo espelta, que é o trigo ancestral, que Santa Hildegarda, para quem não conhece, ela foi uma monja beneditina no século XII, e ela trabalhava também lá dentro do mosteiro dela como médica, e ela trabalhava com essa base das emoções e da alimentação, chás, etc. Então, se a gente for pegar esse trigo espelta, que é um trigo ancestral, você vai perceber que a digestão dele é muito melhor do que se eu comprar um pão de forma do mercado. Que lá não é só o pão, né? É o pão, é o aditivo do conservante, é o sorbato de potássio, é isso, mas aquilo outro. Então, o grande problema está nessa alta industrialização da alimentação e dessa modificação da alimentação. Então, o problema não está no ovo, não está no leite, tá? De como esse leite foi extraído, que vaca era essa, né? Será que entupiram essa vaca de antibiótico? Obviamente que sim. Será que deram o prazo dessa vaca para ela tirar lá, né? Fazer o processo dela, ou eles foram tirando o leite dela com mastite, com a mama inflamada? O excesso de álcool também, né? As pessoas falam, mas o álcool é ruim. Sim, o excesso. A gente toma um própolis alcoólico, não é? Uma tintura. Então, onde que está o problema? Na dose. Só para as pessoas terem uma ideia, em termos técnicos, quando a gente pega lá uma proteína, ela é formada por aminoácidos, que são essas bolinhas que compõem lá a estrutura dessa proteína. A estrutura da proteína do trigo sarraceno, que é esse trigo mais antigo, esse trigo mais ancestral, se a gente for pegar lá a sequência, são 46 aminoácidos. Nós temos uma estrutura média de 109. Um trigo modificado, nós estamos falando de uma estrutura do tamanho da estrutura de um elefante, que passa de 400 aminoácidos. Imagina para a gente conseguir fazer a digestão disso lá no intestino, o inferno que é. Porque é interessante, quem gosta de estudar essa área, a proteína, ela está toda enroladinha lá dentro do nosso corpo. Quando a gente vai fazer a digestão, a gente desnatura ela, abre ela e começa a quebrar ela pelas pontas, né? E uma proteína gigantesca, como a proteína do leite, a proteína do glúten, e eu tenho defendido muito isso, eles não são problemas desde que eles não sejam uma alimentação que esteja numa monotonia, todo dia, todo dia, todo dia, ovo, 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 a proteobactéria explode no intestino, desbiose e não acerta. Carne vermelha, todo dia, todo dia, todo dia, bum, estoura o intestino do cara. E isso tudo, doutora, eu costumo sempre explicar para as pessoas que a saúde ela tem uma conexão com a lógica. Se a gente for pensar na nossa vida lá na ancestralidade, muito provavelmente a gente não teria o mesmo alimento todo dia. Pô, banana todo dia, maçã todo dia, mamão todo dia, não existe em lugar nenhum do planeta. A própria natureza se encarrega de a gente não ter monotonia alimentar. Então, não é que eles sejam problemáticos, mas nessas condições que você está falando, elas são extremamente problemáticas. E apenas para corroborar com o que você está falando, eu já tive produção de leite, né, em parceria com meu pai lá no interior. E quando a gente começou, há muito tempo atrás, minha família já tem histórico na produção de leite, a vaca ficava lá no pasto durante todo o processo da gravidez dela. Quando ela tinha o filhotinho, ela vinha para o processo do curral para a gente fazer a retirada do leite. Ela dava em torno de 4 a 5 meses de leite, engravidava de novo e ia para o pasto de novo. Hoje, depois de 1 mês que ela está dando leite, já se injeta hormônio para a vaca entrar no cio de novo, engravidar durante o processo em que ela está dando leite. E ela praticamente tem de 3 a 4 meses de descanso entre uma cria e outra, porque essa é a forma que a gente tem de fazer com que esse animal, comercialmente falando, ele vale a pena. E foi exatamente por causa disso que nós abandonamos a criação, ainda que isso tenha dado um impacto para a gente. Olha, não fazia sentido, para mim não fazia sentido, meu pai estava se torturando com isso, e a gente falou, olha, a gente tem que parar com isso. Então, tem que olhar a procedência, com certeza isso faz uma diferença muito grande. Sim. Você falou dos alimentos inflamatórios, você colocaria um grupo de alimentos que são anti-inflamatórios? O que a gente pode usar no dia a dia que são excelentes? Eu vejo você falando muito sobre isso. O próprio ovo é anti-inflamatório. O problema está só na quantidade que você vai comer ele. Agora, claro, né? Os vegetais, principalmente os verdes mais escuros,
E ainda faço uma observação. Aquelas pessoas que comem vegetais crus e têm muita distensão abdominal é porque esse intestino já está tão sacrificado que o alimento bom não consegue ser bem digerido. E a sugestão que eu dou é fazer um refogado com azeite. Faz ali um refogado com couve, faz um brócolis no vapor, porque isso vai auxiliar, vai melhorar a digestão desse alimento. As frutas vermelhas, né, os morangos, enfim, embora ele seja também alergênico dependendo da pessoa, mas as frutas vermelhas, as berries principalmente, elas são ótimas. A acerola, né, fruta brasileira, a acerola, todas aquelas frutas lá do norte, o açaí, tudo isso é extremamente importante, extremamente anti-inflamatório. O próprio, eu acho que travou. Ah, não, tá aqui. Não, O próprio feijão, né? O próprio feijão, grão de bico, dependendo da ervilha, para quem tem uma digestão melhor, a lentilha vermelha, para quem tem uma digestão mais difícil, a lentilha vermelha pode ser interessante ali. A quinoa, né? A quinoa também é interessante no processo da desinflamação. E o próprio frango, a própria carne, o peixe, claro, é o top 10, né? Se puder ainda sardinha, melhor ainda. Se tiver na época da sardinha, comer sardinha, que é riquíssima em ômega 3. Comida de verdade, né, Júlio? Fruta, legumes, vegetais, arroz e feijão aí é um prato brasileiro. O grande problema está na industrialização da nossa comida. Que é eu acredito que o grande ponto de interrogação na nossa saúde hoje é a questão da comida industrializada. Eu fiz um vídeo essa semana que passou agora no mercado, estava lá fazendo minhas compras e tal, e peguei o celular e falei, cara, eu tenho que gravar isso daqui. Aí eu estava lá na área de hortifrutis, tinham 2 corredores, se for contar as pontas, 3 corredores. E aí você pega o celular e aponta para o restante do mercado, são 20 corredores de produtos industrializados. E o quanto isso impacta na vida da gente, porque nesses casos de doenças inflamatórias, como é o caso das doenças autoimunes, muitas vezes a pessoa vai para a via do remédio, que aí puxa que a gente estava falando lá no começo, a gente não é contra o remédio, mas a pessoa vai para a via do remédio, mas ela ainda não entendeu que se ela tiver no remédio, mas não estiver tirando os elementos que batem nela, que machucam ela, esse remédio nunca vai fazer um milagre. Não. Eu tenho um princípio dentro da nutrição funcional, e eu opero com 2 princípios básicos. O primeiro princípio é princípio da não agressão. Pare de bater, pare de se machucar. Se você só parar de se machucar, você já vai ter uma evolução gigantesca. Esse é o primeiro princípio. E o segundo princípio que eu uso é o princípio da construção ativa, que é o quê? Colocar matéria-prima para dentro do corpo para que esse corpo passe a funcionar melhor. Apareceu agora aqui um dos comentários, a pessoa falando assim, né? Eu já tirei carne vermelha, eu já tirei ovo, eu já tirei queijo, eu já tirei glúten e continua inflamado. Mas às vezes não são esses caras que estão te inflamando, e sim os produtos que você está usando que são industrializados, que estão deixando esse fígado lento, que não estão permitindo que você detoxifique da maneira correta. Um monte de gente não toma água na quantidade certa, que é um diluente natural. Gente, água, de água, é só água. É que a gente pensa assim, né? Eu não estou sentindo sede, então eu não preciso tomar água. E não é assim, né? Na verdade, a pessoa não tem a percepção da boca seca. Agora mesmo, a gente está conversando, só porque você falou, eu acabei de perceber que minha boca está seca e eu preciso beber água. A gente não tem a percepção. E aí, como você falou, eu percebi agora, eu falei, eu vou beber água. Interessantíssimo. E olha só, isso para mim é tão significativo que eu tenho em cima da minha mesa aqui, ó, um filtro de água o tempo todo cheio. O tempo todo, o dia inteiro que eu estou aqui trabalhando, eu estou enchendo aqui no meu filtro. Aí, como eu consigo controlar a quantidade, porque ele tem 2,5 litros, então eu sei que a hora que eu baixei esse filtro, eu já fiz o meu dever de casa em termos de água, porque o meu perfil é um perfil de sentir pouca sede. É difícil, assim, se eu não tiver água do lado, com esse estímulo visual, eu acabo esquecendo e ponto final. Suplementação, que você diria, claro que a gente já entendeu que toda a parte nutricional já tem que ter sido bem feita, você já regulou teu sono, você já fez a tua atividade física. Gente, suplemento não é milagre. Não é milagre. Ele é suplemento. Ele vem depois. Mas você indicaria alguns suplementos nesse sentido? Vou te dar um exemplo. Suplementação com cacau, com cúrcuma,
como que você lida com essa questão e o que, que você indica? Os top 10 para mim são colágeno, ômega 3 e própolis. São os top 10 da desinflamação. Mas, por exemplo, o ômega 3, se você usar ele num corpo inflamado que não está fazendo corretamente a alimentação, ele vai inflamar mais ainda. Então, só pode usar o suplemento se estiver no processo de desinflamação. E, claro, a cúrcuma na comida, o cominho, o fenogrego, os chás, né? Você fala bastante de chá. Chá de hortelã, chá de picão preto que tá todo mundo falando. Os chás básicos, o chá de funcho, o chá de erva doce, são extremamente anti-inflamatórios. E é preciso que dentro dessa alimentação anti-inflamatória o chá esteja presente. Ah, doutora Pri, eu não bebo chá, não consigo beber chá, aqui é muito quente. Coloca a especiaria na comida. Coloca a cúrcuma na comida, coloca o gengibre na comida, né? Vai colocando essas especiarias e reduzindo o sal. Não precisa tirar o sal, mas quando você coloca essas especiarias junto, você começa a perceber que não precisa de tanto sal na comida, por exemplo. Uma opção interessante é usar o sal integral, né? Sal integral marinho. Ele tem... as pessoas me perguntam bastante, doutor, por que o sal? Por que o sal? O sal comum, gente, esse sal refinado que a gente tem no mercado, ele tem o cloreto, tem o sódio e tem o iodo que está acrescentado lá artificialmente. O sal integral, olha aqui, ó, 36 minerais, ó. Uhum. Se a gente for pegar o composto total de nutrientes que o corpo precisa, que está ali na faixa de 60, a gente tem no sal integral praticamente a metade do que a gente precisa ali, né? Eu gosto muito de usar o chá verde, que é incrível, a centelha asiática, que é muito legal, porque são todos doadores de elétrons e o corpo dá essa carregada, a carqueja é fantástico, que ajuda a detoxificar. O chá de boldo chileno é interessantíssimo para isso. Pessoal querido, ó, aqui em cima, nessa flechinha que você está vendo aqui, ó, se você clicar aqui, você já vai ver o perfil da doutora Pri. Se você não seguir ela, eu vou aí do outro lado e pego você pelo pescoço. Brincadeiras à parte, essa menina é fantástica. Eu chamo você de menina porque eu tenho 44, eu sou mais velho do que você. Ah, mas é só um pouquinho. mas é menina, ponto final. Tudo dos anos 80. Não, você nasceu em 79, né? 79, a melhor safra de todas. Uma pergunta que apareceu aqui pra gente é assim, ó. Doenças não, cirurgias como cirurgia bariátrica, cirurgia de vesícula, cirurgia de redução de estômago, de intestino, enfim, isso pode, de alguma forma, interferir no processo inflamatório ou isso é mito? 100%. Inclusive, uma pessoa que fez bariátrica, ela precisa cuidar ela tem que ter a consciência que ela precisa cuidar dessa microbiota intestinal até o final da vida dela. Porque a gente já parte do princípio que essa pessoa não vai mais absorver corretamente ferro e complexo B. Já começa por aí. E se ela já tem uma alteração genética de metilação, é a bomba relógio. Tanto que tem um monte de gente que faz bariátrica e engorda de novo, né? Já a vesícula vai ter um impacto ali na digestão das vitaminas que a gente chama de lipossolúveis, que é a D, E e K, então talvez tenha que suplementar junto com a enzima digestiva, mas pode ser que num determinado momento esse corpo ele consiga já se adaptar, esse seja o novo normal, e aí a gente não precisa mais suplementar, só cuidar da digestão com vitaminas e alimentação. Agora, o bariátrico, ele precisa suplementar forever, para sempre. É porque ele acaba interferindo numa coisa que é muito interessante a gente pensar. Ontem até estava discutindo isso com o Dr. Eduardo também, na questão do emagrecimento, que eu presenciei essa semana uma situação de uma menina, 22 anos para mim, uma super menina, em que a sugestão do médico foi que ela engordasse um pouco mais para ela chegar no nível de fazer a cirurgia bariátrica, para ela poder fazer a bariátrica. E o que eu disse para ela foi: olha, eu entendo que você esteja numa pegada assim de querer realmente emagrecer e tal, mas a gente poderia colocar isso nos trilhos de uma forma correta, que é um ajuste nutricional certinho. Ela não gosta de psicólogo, eu falei, psicólogo é extremamente importante no processo. Às vezes, até medicação psiquiátrica para conter a ansiedade e tudo mais é importante no processo de emagrecimento. Porque depois que você mexeu ali no tecido do estômago, seja por qualquer um dos tipos de cirurgia, você vai
aí virou um inferno. Em alguns casos, em casos muito extremos, tem que usar, vai fazer o quê, né? Mas, até chegar nesses casos, até porque 9 de cada 10 casos de bariátrica no Brasil, nós temos reincidência de ganho de peso em até 5 anos depois da cirurgia, ou seja, complexo isso, né? Doutora, mito sobre inflamação, coisas que você tem que todo dia lutar de unhas e dentes aí para quebrar mitos sobre isso. Um dos mitos importantes. Inflamação é moda. É um mito. Não é moda, está descrita desde os nossos ancestrais. E a própria questão mesmo do... Né, a pessoa fala, tudo inflama agora. Respirar inflama. Inflama. Se você tiver aquela respiraçãozinha ofegante, curtinha, da rinite mesmo, ou até da ansiedade, isso gera compostos inflamatórios para o corpo. Por isso que hoje a gente vê mais as pessoas falando sobre meditação, respirar fundo, porque isso também é interessante no processo. As pessoas acham também, Júlio, que para desinflamar a gente precisa suplementar, só comer comida, mas não, a gente tem também meios, recursos naturais desse processo de desinflamação que se perderam ao longo do tempo, que eu vejo que você fala também, que é o contato com a natureza. Então, colocar o pé na grama, colocar o pé na areia, ir à praia ou à cachoeira, né? Ter um contato maior com a natureza. Até vi você falando de sol na água, isso para mim foi novidade, água solarizada, mas isso faz sentido quando você entende que o ser humano ele perdeu essa conexão com a natureza, tendo que fazemos parte dela. Se tudo é poeira de estrela, a gente também é. Então, como existe essa desconexão, existe também a inflamação. Então, é um mito achar que a inflamação só é controlar a alimentação e suplementação. Não. O ser humano ele precisa desse contato com os animais, com a natureza e com essa forma de pensar também. E é uma coisa tão básica, né? Se a gente for observar a natureza, que é um dos princípios da medicina ayurvédica observe o seu espaço, observe como é que a natureza se comporta. Nenhum animal na natureza consome água que não esteja pegando sol todo santo dia. E é engraçado porque eu fiz a experiência de observar os animais de maneira ativa e eles sempre vão, se você tem um açude, por exemplo, lá um lago, e você tem sombra, raramente eles vão tomar água na sombra, eles sempre vão numa área onde tem uma insolação maior. E assim, a maior parte dos animais não toma água de profundidade, sempre toma água de superfície. Aí a gente vai analisar a água de superfície com raios UVB mata mais bactérias, você melhora a carga elétrica que essa água tem, você deixa ela mais hexagonal, né? Que é uma água que tem, se você olhar a molécula da água, aliás, se a gente olhar a molécula do gelo, de um floco de neve, você vai ver que ele tem 6 cantos assim. E quando a água está estruturada, está bem, está bonita, está quimicamente organizada, ela vai se juntando de 6 em 6 para formar uma gotícula. E a gente vai olhar lá a entrada da célula, é legal de olhar isso, né? Você estava falando de gordura, de ômega agora, o citoplasma da célula é feito de gordura. E o elemento de mediação de entrada e saída de água é o tamanho dessa molécula. Se eu tenho uma molécula de água grande, eu vou ter água intersticial que não entra na célula, que faz uma baita retenção de líquido. Você está tomando água e ela não está chegando na célula. Por isso que o sal integral é tão interessante, por isso que a água solarizada é tão interessante. Enfim, a gente vai somando conhecimentos aí, né? Doutora Pri, já estamos em 1 hora de conversa e eu quero te fazer uma pergunta, que talvez seja a pergunta final, que é assim: onde é que o povo acha você e quais são os programas que você oferece hoje? Você faz atendimento online? Não faz? Como é que o povo te acha? Muito bom. O meu Instagram é DRA Pri Antunes. Eu tô no YouTube também, tô no TikTok, mas eu sou mais fácil de achar no Instagram. Aí é só clicar nessa seta aqui e me seguir. Eu tenho um programa que se chama Comunidade Saúde Conectada. Lá não é um curso, é algo mais abrangente, tá? É uma comunidade que, de fato, eu tô sempre lá, junto com as pessoas, com os alunos, fazendo, ensinando diversos protocolos de desinflamação, diversos protocolos de mentalidade, né? A gente faz lá, eu tenho 13 passos de organização mental para a gente conseguir co-criar uma nova realidade, além de todo esse contato comigo lá.
Eu não atendo mais, Júlia, a maternidade me chamou, então eu não consigo atender mais. O meu cuidado maior mesmo é dentro da comunidade. E lá na comunidade a gente fala muito mais do que desinflamação. É que aqui, só para as pessoas entenderem, o carro-chefe é... Ó, tem um monte de aluna da comunidade aqui, ó. Que legal. O carro-chefe é a desinflamação, mas a gente vai para águas mais profundas, a gente trata vícios emocionais, a gente trata toda essa parte da mentalidade que está conectada com os processos físicos da doença. Inclusive, eu vou comprar esse livro aí que você mostrou, da lesão, da emoção à lesão. Da emoção à lesão. Vou comprar agora. Que é um livro sensacional, é um livro com base científica muito boa, escrito por 3 médicos também. Um deles, inclusive, já se foi, já está em memória, mas é um livro muito, muito legal. Doutora, eu sei que você tem uma vida alucinante, eu sei que você trabalha um monte, você é mãe, e mesmo assim você teve o cuidado e o carinho de parar um tempo para estar aqui com a gente, para conversar com a gente. Tem gente quase implorando para a gente salvar a live aqui. Vai ficar salva. Olha. Eu vou deixar depois em collab com a doutora Pri, mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento e publicamente a minha admiração pelo seu trabalho, que você é incrível, viu? Obrigada, Júlio. Eu também, esses dias, hoje, eu estava olhando, eu estava numa reunião e olhando seu Instagram. Eu falei, ele fala de aterramento, ele fala de água. Eu achei muito bom o seu conteúdo também. Eu já te seguia no YouTube, não aqui no Instagram, mas já virei sua seguidora também. É importante a gente ver os profissionais se conectarem dessa forma. Você fala mais de neurociência, né? Você fala mais de outros assuntos, mas todos esses assuntos que eu falo e você fala, eles se conectam entre si. Então, não tem como a nossa profissão ela se desconectar, lógico, olhando somente para a alopatia. Como você falou no início, né? A alopatia é importante, mas essa conexão ela é interessante. Eu agradeço por você ter dado um sim para esse conteúdo e ter colocado ele dentro da sua vida. Você já vem aí, pelo que eu entendi, de uma vida mais em contato com a natureza, mais do interior, então também é mais fácil de você compreender isso. E, para mim, a base da medicina ela é essa, né? É essa conexão da natureza, a desinflamação, a autoobservação de entender se aquele ovo está te fazendo mal, se aquele leite está te fazendo mal, né? Qual é a procedência desse alimento. A medicina indiana fala até uma coisa. Ela diz que quando você cozinha a sua comida com mau humor, mal-humorado, irritado, reclamando, você também não consegue digerir bem essa comida. E aí fica a observação para quem come na rua, você não sabe quem está cozinhando e como é que essa comida, as emoções estão sendo feitas aí junto com a comida. Então, tem várias coisas que a gente precisa sempre estar tendo atenção ao longo do nosso dia a dia para desinflamar, e são médicos, né, como você, como a gente, que auxilia a galera aí nessa reconexão dessa caminhada, porque não é difícil, é só se auto-observar. Sensacional. Tem dois temas que eu acho que vale a pena quem está aqui curtindo a nossa live, são quase 700 pessoas, que se chama Mindful Eating, mente concentrada, focada na alimentação, e uma chamada Mindful Cooking. Se você está cozinhando a sua comida, esteja só fazendo isso, porque é uma questão de interação de energia, enfim, algo que a gente poderia, inclusive, marcar uma live para falar sobre isso. Adorei. Doutora, obrigado. Obrigada. Aquele abraço gigante na sua família e espero você para próximas lives. Obrigada. Tchau, tchau. E já fica o convite aqui ao vivo de você vir no meu podcast quando eu voltar a gravar. Fechado. E quando você vier a Curitiba, você vai ter que vir no meu. Tá bom. Valeu, tchau, tchau. Tchau.